Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselho Certo. E hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez o Léo Fará. E hoje ele vai contar um pouco para a gente sobre as operações de Mariana e Brumadinho. Bom, antes de mais nada, Léozão, na área mais uma vez. Fala, hermanito. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom demais. Cara, você contou um pouquinho da sua história no último vídeo e é inevitável conversar com você, saber da sua história e não ficar impressionado com as histórias de Mariana e Brumadinho, que foram grandes tragédias que todo mundo do Brasil e às vezes até do mundo conhece, né? Eu queria que você contasse pra gente como que isso chegou até você, como que foram os primeiros passos e até a mão na massa ali na operação, que eu imagino que tenha sido uma coisa muito marcante na sua história. Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, mais uma vez, obrigado pelo convite. Todo mundo que está vendo o nosso canal aí, se inscreve, não deixa de dar o like aí, que é muito importante para a gente. E, bom, falando de Mariana, né? Mariana aconteceu em 2015. A gente, um ano antes, tinha vivenciado um desastre de menor monta, que era também um rompimento de barragem, que era na mineradora em Itabirito. E a gente achava que nunca mais ia ver uma situação como aquela. Até que um ano depois, no dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem de Mariana. Só para o pessoal ter uma ideia, o desastre de Mariana é considerado o maior desastre de barragem do Brasil. O segundo maior do mundo, só perde para um da China. Ele atingiu desde a cidade de Mariana até o litoral do Espírito Santo. Nesse desastre, quando a gente recebeu o chamado, eu conhecia um pouco a localidade, porque eu fazia mestrado em Ouro Preto, que é muito próximo de Mariana, e eu conhecia bem essa área de mineração, porque a minha área de estudo no mestrado era engenharia geotécnica. Então, a gente estuda bastante a questão de barragem de mineração. E quando a gente viu a proporção que isso podia tomar, né, esse desastre, as primeiras notícias eram que tinha uma escola com mais de 100 crianças soterradas. E eu era comandante do grupo daquele dia, decidi ir de aeronave até lá, porque o nosso chamado foi por volta de 16h40, então eu imaginei que se a gente fosse de carro, a gente não chegaria lá antes do pôr do sol. E fomos em 2 aeronaves, e quando a gente sobrevoou o local, a gente viu que realmente não tinha mais nada. Várias pessoas acenando pra gente, várias pessoas desesperadas, e aquele momento é um momento muito tenso, onde você tem que tomar decisões muito rápidas. E eu acredito que esse é o grande papel de um líder, é tomar as decisões, ter a coragem de tomar essas decisões. E a gente decidiu com que uma aeronave pousasse nessa primeira cidade que a gente tinha visto, que era o Bento Rodrigues, e a outra aeronave, que era a aeronave que eu estava, a gente decidiu seguir o fluxo de lama e conseguir verificar onde que estava verificar onde que aquela lama estava indo, até que a gente viu uma segunda cidade, e essa segunda cidade era a cidade de Paracatu de Baixo. E na cidade de Paracatu de Baixo, a gente viu que as pessoas não estavam sabendo o que estava acontecendo. E tornou muito notório isso dentro da história do Bombeiro de Minas e de outros bombeiros, que foi uma operação praticamente suicida, que a gente decidiu pousar nessa cidade. No meu livro, Além da Lama, eu conto todo esse enredo. A gente decidiu pousar nessa cidade, conseguimos tirar todo mundo da cidade antes da lama passar. Então foi uma operação assim, com um sucesso muito grande, só que com um nível de risco extremamente alto. E Mariana, a gente teve no total de 19 pessoas desaparecidas e nós encontramos 18 pessoas. Né? Uma pessoa até hoje não foi encontrada em Mariana. Em Brumadinho, que foi praticamente 4 anos depois, 2019, dia 25 de janeiro de 2019, nesse dia eu estava de férias. Estava de férias com o pé quebrado, e eu recebi uma ligação do meu comandante avisando que mais uma barragem tinha rompido. Só que no tempo de Mariana até Brumadinho, várias notícias de barragem já tinham surgido, de que outras barragens tinham rompido, ou estavam na iminência de romper, e a gente não acreditava que isso poderia acontecer de novo. E quando eu recebi o chamado, eu conheci a planta de Brumadinho, porque há pouco tempo eu tinha feito um exercício simulado naquele local. E aí a gente deslocou para lá, eu estava na minha casa, fiz a barba rápido, peguei minha farda, minha mochila, que sempre ficou pronta,
independente de eu estar de férias, de pé quebrado ou não estar. Um helicóptero pousou bem próximo da minha casa, a gente embarcou no helicóptero, e infelizmente em Brumadinho, toda aquela ação que a gente fez em Mariana de tentar evacuar as pessoas, de tirar as pessoas da área de risco, não foi possível, porque o espaço entre a barragem e as comunidades era muito pequeno. Além do que, tinham várias pessoas que trabalhavam na mineradora ali embaixo. E a gente não conseguiu, nas primeiras horas, resgatar poucas pessoas. Teve um resgate muito notório que foi feito do helicóptero, que o subtenente Galberto fez junto com a Major Carla, retirando uma pessoa da lama, mas foram poucas pessoas que foram encontradas naquele momento vivas. E uma operação que hoje, para se ter ideia, a gente recebeu auxílio, né, do governo de Israel, com militares de Israel. Ela se tornou uma operação de busca e salvamento, a maior operação de busca e salvamento do mundo. O World Trade Center, né, a operação do World Trade Center, que até então era maior, ela envolvia 2.753 pessoas desaparecidas. Dentre essas 2.753, eles encontraram 1.643, um índice de 60%. Atualmente, né, em Brumadinho, a gente tem 270 pessoas que a gente tinha desaparecidas, e só nos resta hoje que a gente chama de 11 joias a serem encontradas, mais de 95% de encontro em 4 milhões de metros quadrados. E como que a gente fez isso, cara? Praticamente uma tarde inteira de aula de logística, gestão operacional, gestão de pessoas. Para você ter ideia, na maior operação de busca e salvamento do mundo, que já dura quase mais de 2 anos, a gente não teve sequer um acidente com bombeiros. Então, isso tudo é algo que foi construído ao longo do tempo, né? E eu tive muito orgulho de comandar as operações de busca e salvamento nessas 2 operações. Cara, a história é de arrepiar, né, Leozão? Imagino que você contando aí, passa um filme na sua cabeça, eu que não vivenciei. Putz, acompanhei as notícias, eu moro em Belo Horizonte, então é bem próximo aqui. Você estava sobrevoando na região, não é isso? Sobrevoei a região logo depois, cara. Então, eu tive uma noção do que a gente está falando aqui. E é muito legal a gente ver aí, primeiro, né, cara, o protagonismo dos bombeiros brasileiros, né? Muito orgulho de ser brasileiro, de você contar essas histórias, apesar de todas as tragédias que o nosso Brasil tem. Ter um time de bombeiros tão preparado a nível mundial assim é bem legal, apesar da história ser bem trágica. Mas, Léo, você falou vários pontos aí que remetem à liderança, no seu caso, né? Então, você falou assim, um ponto que ficou muito marcado para mim foi a preparação, né? Tanto Mariana quanto Brumadinho, você já tinha uma noção do terreno, você já conhecia um pouco da cidade. E tem várias outras características, como, por exemplo, a agilidade e a comunicação, né? Então, me conta assim, na hora que chegou a notícia, é tudo muito rápido, eu imagino, né? Como líder, né? O que você falou para os seus liderados, para os seus militares nessas 2 operações? Imagino que tenham sido decisões muito rápidas e que você tem que conseguir manter esse cara engajado, motivado, tranquilo dentro do possível, né, para a gente conseguir ter uma operação de sucesso. O que você me conta aí como você comunicou isso para a equipe na hora? Olha, o treinamento, ele é parte essencial de tudo. Por quê? Porque um bom treinamento, um treinamento que leva os bombeiros ou o seu time ao extremo, ele faz com que você tenha respostas automáticas. Então a gente vê, a gente pode trazer isso muito para o mundo de atletas, né? Os atletas, eles têm isso muito rápido, houve o tiro, sai correndo, houve o tiro, nada. Então é uma pronta resposta. E a gente trata assim, é quase um adestramento, exatamente para que as dúvidas que as pessoas tenham no momento de crise, elas não sejam um impeditivo de ação. Porque muitas vezes, né, na crise, a gente tem 3 fases, que é a fase de negação, a fase de deliberação e a fase de decisão. As 2 primeiras fases, de negação e deliberação, são as fases que mais tomam tempo e podem atrapalhar uma pessoa no nível decisório. Por isso que o treinamento ele é tão importante. Porque quando a gente treina bem uma equipe, as 2 primeiras fases elas praticamente não existem. A gente parte para a ação, porque a gente já sabe exatamente o que fazer.
é preciso muito pouco de você falar com o seu time, porque você sabe que ele vai tomar as decisões, que ele vai tomar todas as atitudes que eles vão fazer, elas são praticamente certeiras. Eu costumo dizer que 90% das operações que eu fui, elas foram muito mais fáceis que meu treinamento. 9% são equivalentes ao treinamento, que são operações de maior monta. O 1% que a gente não consegue prever no treinamento é aquele 1% aonde a gente não consegue reproduzir, por exemplo, a dor de uma mãe perdendo um filho, de aquele estresse de você ouvir o clamor público. Isso a gente não consegue reproduzir no treinamento, mas o restante a gente consegue. Agora, uma operação que eu lembro de algo que eu falei com a minha equipe que me ajudou muito era a operação de Moçambique. Porque Moçambique era a primeira missão internacional que o nosso time fazia. Então, para a gente foi muito importante ter aquele briefing anterior. E o que naquele dia, eu lembro de embarcar, antes de embarcar, eu lembro que os militares estavam muito tensos, porque, a primeira missão internacional, a gente estava indo para um Hércules, em outro continente. E aí eu lembrei de um filme que chama Hoosiers. Esse filme, o Gene Hackman, ele é o treinador de uma equipe pequena de basquete, e esse treinamento, né? Nesse treinamento, ele consegue ir para a final do campeonato. E aí, o que ele faz? Ele pega os jogadores dele, que estavam muito tensos também, e levam para uma quadra de basquete. E pega o capitão do time e fala assim, olha, mede para mim qual que é a altura da cesta. Aí ele olha para você, vou medir, mas a cesta é a cesta em todo lugar. Aí ele pede outro jogador, olha, mede para mim o tamanho da quadra. E aí o outro jogador olha para ele e fala assim, mas, treinador, a quadra sempre tem o mesmo tamanho. E eu contei essa história para eles, eu falei assim com ele, galera, olha, por mais que a gente está indo para outro país, os resgates, eles vão ser o mesmo. A gente já treinou para isso. Então tenta ficar tranquilo que lá não vai ser diferente daqui. A cesta tem o mesmo tamanho, a quadra tem o mesmo tamanho. As pessoas, por mais que sejam diferentes, elas querem o mesmo da gente. As técnicas a gente já tem. Então, por isso que o treinamento é importante. E você ter essa clareza de mostrar para a sua equipe que você está junto e que vocês vão enfrentar as dificuldades juntos, é algo que ajuda demais nesses momentos de decisão. Né? No meu último livro, eu falo de várias características que um líder tem que ter, e uma delas é dar esperança. E dar esperança não tem uma forma. Você estar ao lado do seu time já é algo que remete à esperança. Ao seu time falar e falar assim, poxa, o meu líder, né, o meu chefe, ou o meu comandante está do meu lado. Então eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Cara, sensacional. A gente começou a aprofundar aqui na liderança, mas eu quero fazer um vídeo com vocês falando só sobre liderança. Como ser um bom líder. Já fica o convite aqui para o próximo vídeo. Bacana, fechado. E sensacional, assim, a história realmente de arrepiar. Imagino que não dá para a gente que está escutando aqui saber o que aconteceu ali na hora, porque foi realmente uma tragédia, assim, como poucas no mundo, né? Mas dá para a gente tirar muitos aprendizados disso. E, cara, sensacional conhecer um pouco mais sobre essa história. Para mim e para quem está escutando a gente, com certeza foi muito legal. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre liderança, que surgiu agora, o convite, né? E eu queria também falar sobre como formar times de alta performance, né? Você falou aí dos seus times, e tudo isso que você falou, nada funciona se você não tiver um time de alta performance, que vai encarar o problema, que vai tomar decisão rápida e que vai para a ação. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Elzão, obrigado, meu irmão. Bacana, obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu.